E um dos primeiros concursos públicos que eu fiz foi para procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me deparei com uma prova dissertativa onde a pergunta dizia respeito à atividade do Tribunal de Contas. Aquilo para mim foi uma coisa absolutamente surpreendente, porque eu tinha passado 5 anos da minha faculdade de Direito, uma boa faculdade de Direito, sem jamais ter ouvido falar em Tribunal de Contas de qualquer tipo. E isso acontece porque a Constituição de 88 deu um destaque para os tribunais de contas que eles não tinham antes. Embora a Constituição tenha colocado os tribunais de contas dentro do capítulo dedicado ao Poder Legislativo, os tribunais de contas foram concebidos e aparelhados como se fossem órgãos autônomos. E o que faz um órgão ser constitucional autônomo? O que faz um órgão merecer essa designação? Na minha visão, é o fato de ele ter competências previstas diretamente na Constituição, não são competências delegadas por qualquer órgão, por qualquer outra instituição presente na Constituição, são competências que a própria Constituição diretamente atribui aos tribunais de contas, e ao lado disso, para que essas competências possam ser adequadamente desempenhadas, se dota de autonomia os tribunais de contas, uma autonomia semelhante àquela autonomia que a mesma Constituição assegurou ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Nós temos um sistema de controle. A Constituição, no artigo 70, fala de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Essa fiscalização se faz como controle interno, e isso então vai ser de responsabilidade de cada entidade pública, cada pessoa jurídica de direito público, cada pessoa política, cada ente da administração tem que ter o seu controle interno. E existe o controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas. Auxiliar aqui não está no sentido de ser subordinado ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas da União não é subordinado do Congresso Nacional, os tribunais de contas dos estados ou tribunais de contas dos municípios, que também são tribunais estaduais, não são subordinados das Assembleias Legislativas e muito menos das câmaras municipais. Então, quando se vai olhar a Constituição, por exemplo, o artigo 71, que começa a tratar dos tribunais de contas, ele diz que, no que tange aos chefes do Poder Executivo, o Tribunal de Contas emitirá parecer. E quem julga, então, é o órgão legislativo respectivo. Mas, em relação aos demais administradores públicos, os tribunais de contas julgam as contas. Então, nessa parte, os tribunais de contas não têm nenhuma interface com o Poder Legislativo. É uma tarefa, uma parte do seu quinhão de competências constitucional que é exercido autonomamente. Julgar contas significa verificar se o dinheiro do povo, o dinheiro público, foi corretamente empregado. Esse controle que chegou a ser quase que meramente formal se transformou num controle mais efetivo, com tribunais de contas utilizando de medidas cautelares, muitas vezes, para evitar despesas injustificáveis. Nós temos uma atuação um pouco mais proativa dos tribunais de contas, no sentido de verificar, de aferir, de fiscalizar políticas públicas. Então é muito mais interessante do ponto de vista do interesse público evitar que o mal ocorra do que tentar remediá-lo posteriormente. E nesse sentido, então, os tribunais de contas têm procurado agir mais rapidamente. Eu já citei as medidas cautelares, que é uma maneira de evitar que o mal ocorra. Outra coisa que tem sido utilizado mais recentemente com bons resultados é a chamada auditoria operacional, que é um exame que o tribunal faz de determinadas áreas da administração pública, estaduais, municipais ou até mesmo federais, com juízos de valor e recomendação, no sentido da coisa funcionar melhor, de maneira a prevenir problemas posteriores. E isso talvez seja uma nova forma de atuação do tribunal que é bastante promissora em termos de resultado.